parecia que eu tava tendo uma miragem. Falei, não é verdade. R$ 5,99 eu achei o máximo. Não é miragem não, a redução nos preços da gasolina já é o reflexo da mexida nos impostos. Alívio para o consumidor é destaque do MS2 desta terça-feira. O Ministério Público Federal pede que réus do massacre de Carapó sejam levados a júri popular. A beleza que enche os olhos, mas esconde a secura no tempo. Alerta para a umidade do ar também é assunto da edição de hoje. Já estamos no ar. Boa noite para você. O Ministério Público Federal pediu que produtores rurais envolvidos no caso que ficou conhecido como Massacre de Carapó sejam levados a júri popular. O crime foi em 2016. Na época, um agente de saúde Guarani Kaiowá foi morto a tiros e outros indígenas ficaram feridos. Martim Andrada. O Ministério Público Federal pede que os denunciados no caso sejam levados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Um indígena morreu e outros ficaram feridos depois de um grande conflito com produtores rurais em Carapó. O MPF diz que os 5 proprietários rurais denunciados organizaram, promoveram e executaram um ataque à comunidade Teicuê. Cerca de 40 caminhonetes, isso de acordo com o MPF, com auxílio de 3 pás carregadeiras e mais 100 pessoas, muitas delas armadas, retiraram à força um grupo de aproximadamente 40 indígenas da etnia Guarani Kaiowá de uma propriedade ocupada por eles. O indígena Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza foi morto com um tiro no abdômen e outro no tórax, e outros 6 indígenas, incluindo uma criança de 12 anos, foram atingidos por disparos e ficaram gravemente feridos. 2 indígenas sofreram lesões leves e a comunidade, segundo o MPF, foi constrangida violentamente a deixar essa área. O MPF ainda diz aí que todas as provas levantadas durante a fase de investigação comprovam a existência de crime doloso contra a vida e são suficientes indícios de autoria aí por parte dos acusados, e pede então que eles sejam levados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Lucimar. São 5 denunciados. A defesa de Dionei Guedin diz que não foi intimada e, assim que for, vai apresentar alegações finais, provando que o processo não revela indícios mínimos para levar o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. O advogado de Virgílio Mete Fogo só vai se manifestar depois da intimação. Os representantes de Jesus Camacho e de Eduardo Yoshio Tomanaga informaram que vão consultar o processo para um posicionamento. Não conseguimos contato ainda com Nelson Buainaim Filho. E a gente fala agora sobre um outro conflito indígena ali na região de Amambai. Os indígenas Guarani Kaiowá seguem acampados ali na área da fazenda Borda da Mata, onde houve conflito com policiais militares no último dia 24, com um morto e feridos. Ontem, durante a audiência virtual sobre a disputa de terras, o juiz negou o pedido dos fazendeiros de retirar os indígenas do local. Hoje, nossa produção procurou todos os envolvidos na questão. Vamos ao que disse o historiador e liderança Guarani Kaiowá, Natanael Vilharva Cáceres. Nós analisamos que é uma decisão correta e sensata, porque está evitando mais massacre, mais violência contra o nosso povo Guarani Kaiowá. Sentimos um pouco a sensação de que a justiça está sendo feita pela morte do Vitor Fernandes, pelo sofrimento causado àquela comunidade, e esperamos que a justiça realmente seja feita, que a justiça realmente olhe para os seus povos originários, os povos indígenas do Brasil que têm sido violentamente agredidos em seus direitos constitucionais e direitos originários. Durante a audiência virtual, a empresa alegou urgência para retirar os indígenas da área de conflito por causa da colheita da produção de milho.
No caso, o juiz da 2ª Vara Federal de Ponta Porã negou o pedido de antecipação de tutela da empresa que arrenda a fazenda Borda da Mata para reintegrar a posse da propriedade. O magistrado considerou as informações do antropólogo do Ministério Público Federal, que esteve no local do conflito, e do coordenador da FUNAI de Ponta Porã. De acordo com o antropólogo, os indígenas ocuparam a área respeitando a propriedade e não danificaram bens no interior da sede. Outro elemento considerado pela Justiça teria sido uma diferença de mais de 1.000 hectares na área demarcada em desfavor da comunidade indígena. Entramos em contato com um advogado dos proprietários da fazenda, mas ele disse que não tinha como atender nossa equipe porque estava preparando a defesa para tentar mudar a decisão no Tribunal Regional Federal. O juiz que negou a liminar de reintegração de posse cita ainda a ação da Polícia Militar, reiterando a competência federal nesses casos, o que afastaria qualquer margem de atuação de órgãos de segurança pública por conta própria na decisão dele. E a gente ouviu a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que reforçou que a Polícia Militar agiu em conformidade com a lei, uma vez que os crimes em curso naquele momento são de competência do Estado, e isso então a alegação da Sejusp. Deputados estaduais aprovaram hoje o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo do estado. É uma prévia do orçamento para o ano que vem. A previsão é de crescimento de quase 20% em relação ao orçamento deste ano. A matéria foi aprovada por unanimidade. 20 favoráveis e nenhum contrário. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo governo para a Assembleia Legislativa prevê 22 bilhões de reais aos cofres estaduais para 2023. É um crescimento de 19,2% em relação ao orçamento deste ano, acima da inflação, que está girando na casa dos 12% em 12 meses. Pela LDO, os repasses aos poderes para o ano que vem serão distribuídos da seguinte forma: o Tribunal de Justiça terá 1,1 bilhão de reais, Ministério Público Estadual 584 milhões, Assembleia Legislativa 427 milhões, Tribunal de Contas do Estado 357 milhões e Defensoria Pública 268 milhões de reais. O projeto recebeu apenas uma emenda que foi aprovada pelos deputados. Eles sugeriram que o governo do estado aumente em 20 milhões de reais o valor do repasse feito para a Defensoria Pública no ano que vem. Aumentou as despesas com o pessoal da Defensoria Pública e nós observamos que realmente era uma coisa importante, né, porque a Defensoria exerce um papel fundamental, principalmente para as pessoas mais humildes que não têm condição de pagar um advogado. Então, pela relevância e importância do trabalho da Defensoria e também porque era pertinente essa emenda. O projeto é uma prévia do orçamento que é enviado pelo Executivo em outubro, mas deputados governistas temem que haja queda nos números. Isso por conta do teto do ICMS dos combustíveis. Caso aplicado, ele pode representar uma perda de 1 bilhão de reais por ano ao Estado, segundo cálculos do próprio governo. E nós esperamos que seja feita a compensação, pois nem Estado nem município consegue sobreviver e cumprir as metas orçamentárias com essa diminuição de receita de ICMS para o ano que vem. Mato Grosso do Sul e outros 10 estados recorreram ao Supremo Tribunal Federal questionando a validade da medida. O governo aguarda a análise do STF para decidir se aplica o teto máximo de 18% do imposto estadual sobre os combustíveis. E a gente recebeu a informação durante a tarde de que o governo do estado vai aplicar o teto do ICMS dos combustíveis, apuração feita pelo Fabiano Arruda. Isso seria por um decreto que deve ser publicado entre hoje e amanhã. A gente segue acompanhando, então, falamos há pouco, trazemos aqui, né, que vamos falar sobre a gasolina e a gente tem esse destaque, então, sobre o teto do ICMS dos combustíveis.
Digo agora para você que tem uma notícia aqui no G1MS, uma atualização que a gente fez agora à tarde sobre essa notícia aqui. O corpo do trabalhador morto soterrado por soja é encontrado após 22 horas de buscas. O Elias Venâncio da Silva tinha 47 anos. Ele ficou submerso em grãos depois de ter escorregado e caído dentro do maquinário. Os bombeiros encontraram o corpo dele nesta terça-feira à tarde. Isso aconteceu lá em Chapadão do Sul, a pouco mais de 300 quilômetros aqui da capital. Vamos para um intervalo. Motoristas começam a pagar menos pelo litro da gasolina na capital. A gente volta já com essas e outras notícias para você. Com a redução dos impostos federais, o preço dos combustíveis anima os motoristas neste momento. A gasolina já está abaixo dos R$ 6,00 na capital, como mostram a Giovana Dalzaker e o William Guedes, que percorreram os postos atrás dessa boa notícia nesta terça-feira. Vamos ver. Parecia que eu estava tendo uma miragem. Eu falei, não é verdade. R$ 5,99 eu achei o máximo. A senhora foi pega de surpresa, então. Com certeza, eu vou encher meu tanque. Vai saber se amanhã vai estar esse preço. Muita gente tem se surpreendido com os novos valores do litro do combustível. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, nas últimas 4 semanas, o preço médio caiu 30 centavos em Campo Grande. E o menor preço na semana passada era de R$ 6,29. Nas ruas da capital, o preço do litro do combustível já é encontrado abaixo de R$ 6,00. Redução que já dá um alívio no bolso de muitos campograndenses. Estava sem condições. A gente já estava preocupado, né, do que fazer, né? Já chegou num ponto que estava só isso, para o trabalho e nada. E voltar para casa, sem luxo, né? Estar passeando igual era antes. Este empresário conta que também partia para a criatividade para poder economizar. A gente adotava assim, utilizar apenas um carro, talvez menos viagens ao dia, mas sim, a gente sempre usava um método que fosse funcional para que a gente conseguisse economizar. Segundo essa especialista, a redução de preços vai trazer mais reflexos. A redução do custo do combustível ela é importante para todo o setor produtivo, né? E também para o consumidor que já está com o seu poder de compra reduzido. Então, qualquer economia que esse consumidor faz, ele acaba retornando esse valor para o próprio comércio e alimenta todo o ciclo econômico, e isso é importante para qualquer economia. E tem gente até fazendo planos com dinheiro que vai sobrar no bolso. Sobra um dinheirinho para gastar, investir no automóvel, né? A gente consegue, né, ir no supermercado, comprar uns alimentos para levar para a família. Isso aí a gente se alegra muito. A gente tem que lembrar que esse preço ainda é exorbitante, né, para o trabalhador que depende de toda uma cadeia, de todos nós que dependemos de uma cadeia que envolve os combustíveis, e a tendência é que abaixe mais ainda aqui em Mato Grosso do Sul, porque, reforçando o que eu falei no bloco anterior, o governo do estado está estudando e diz que entre hoje ainda e amanhã deve anunciar um decreto aí para cumprir aquele teto do ICMS, que é uma decisão nacional. Portanto, a gente tem que perceber uma redução ainda mais nas bombas aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos seguir de olho e trazer as informações para você. Quem passa pela Avenida Três Barras vai precisar de mais paciência. Isso aqui em Campo Grande. A gente já falou desse assunto ontem aqui no MS2. Atualizamos agora porque não há prazo para a Prefeitura relançar o edital para as obras nessa região. Lorena Segala conversou hoje com o secretário de Infraestrutura da capital. Licitação deserta e agora os cerca de 30 mil motoristas que passam diariamente aqui pela Três Barras vão ter que esperar mais um pouco, viu, para ter um trânsito mais fluido e leve por aqui. Aqui ao meu lado o secretário de Infraestrutura, Rudi Fiorese. Secretário, licitação deserta, qual que é o próximo passo agora? Como deu deserto, ou seja, não apareceu nenhuma empresa para apresentar a proposta, o procedimento agora é a gente atualizar as planilhas orçamentárias dessa obra e aí reiniciar novamente o processo com a publicação do edital e a abertura de novo prazo para apresentação de propostas. E tem algum prazo para que isso seja feito? Como é que é?
Não temos um prazo assim definido, a gente obviamente vai fazer isso o mais rapidamente possível, porque é uma obra muito necessária aqui nessa região. A gente espera aí até o final do mês conseguir publicar novamente o edital. A gente pode ver que horários de pico, aqui realmente o fluxo é muito intenso. É uma mudança na geometria aqui da rotatória existente, um alargamento num trecho aqui da Avenida Três Barras. A rua Domingo Jorge Velho vai ser mão única num determinado trecho. Nós vamos pavimentar a rua Manuel da Nóbrega para que os carros que estiverem saindo do bairro possam acessar Três Barras por uma via pavimentada e uma semaforização de todo esse conjunto aqui para melhorar a fluidez no trânsito. Agora nós estamos licitando essa aqui e a AGETRAN já está trabalhando no reordenamento da rotatória da Euler de Azevedo com a Tamandaré e assim que tiver concluído a gente deve também levar a licitação. Agora a gente vê imagens ao vivo de um outro ponto aqui em Campo Grande, Rua 14 de Julho, na esquina com a Avenida Fernando Corrêa da Costa, um alerta para os motoristas. Daqui a pouco, às 8 da noite, a Rua Rui Barbosa vai ficar em meia pista, ali pertinho, entre Afonso Pena e 7 de setembro. É para obras na rede de água e esgoto. Já a partir da meia-noite, a interdição vai ser total e isso vai seguir até às 4 da madrugada. Quem for passar por ali, então, muita atenção. O Hospital Regional de Três Lagoas completa uma semana de funcionamento por hora voltado para as crianças. A gente mostra como está o atendimento por lá a seguir. Estamos de volta e eu já chamo sua atenção para o que está na tela aqui, os novos números da Covid registrados e divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. 4.449 novos casos. A gente vem falando que estamos vivendo novamente aí um novo momento da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul. Serve de alerta, número de mortes, 19 registradas neste boletim. E eu trago uma outra tela aqui para falar dos hospitalizados. Há 61 pessoas em hospitais aqui no estado, sendo 38 em leitos clínicos e 23 internados em leitos de UTI. Portanto, segue aquele alerta de que a gente precisa reforçar os cuidados, quando puder usar a máscara, especialmente em ambientes fechados. Isso ainda segue valendo, mesmo com flexibilizações das medidas. Indo para Dourados agora, novos médicos foram contratados para atendimento imediato. Gessé Lopes. Os médicos foram contratados por meio de processo seletivo e começam a trabalhar a partir desta quarta-feira nas unidades básicas de saúde. Hoje, os 12 profissionais passaram por uma capacitação sobre o prontuário eletrônico do cidadão do Sistema Único de Saúde, o SUS. Das 55 unidades de saúde existentes em Dourados, 17 estavam sem atendimento. Um dos fatores que possibilitaram a contratação dos profissionais foi o aumento do salário mais o pagamento da produtividade. Com isso, o rendimento dos médicos passou de R$ 12.500 para R$ 18.000 por mês. A jornada de trabalho pode variar de 20 a 40 horas semanais. E há uma semana em operação, o Hospital Regional da Costa Leste, em Três Lagoas, atende com consultas e exames. Vamos ver. Nesta primeira fase de funcionamento, a unidade atende apenas casos de urgência e emergência do público infantil. A mãe do Gustavo percebeu que o filho estava com febre e contou logo com o serviço. Há 2 dias, ele teve febre, certo? Antes de ontem apresentou febre, sem querer comer, enfim. Aí começou, a preocupação e tomar a iniciativa de trazê-lo aqui no hospital, Jean também levou o filho, ao saber que a unidade é referência no atendimento de crianças. Ele estava gripado e está com problema da respiração. Esse cara marcar uma consulta para fazer o pediatra para o problema da respiração. Agora eu vou lá no postinho para tirar o remédio para fazer para ele. O hospital também atende pacientes que precisam passar por consultas, mas somente quando são encaminhados de outras unidades de saúde. Nós estamos fazendo consultas e aí adulto e pediátrica. O ambulatório de consultas já está ativo também
mas são consultas referenciadas. Aí não é porta aberta, não é, quero fazer uma consulta, eu vou lá, não. Em apenas uma semana de funcionamento, o Hospital Regional já atendeu 382 pacientes e realizou 232 exames. Graças a esse trabalho, o volume de atendimentos a crianças na única UPA da cidade já está sendo desafogado. E os pacientes do Centro de Especialidades Médicas daqui de Três Lagoas já têm uma nova alternativa para as consultas ambulatoriais. Na UPA a gente já sente uma diminuição desse fluxo pediátrico, né? Porque eu acredito que eles estejam atendendo bem essas crianças daquela região. E no SEM nós também sentimos, na verdade, que a fila ela passa a rodar com uma velocidade maior. O hospital também deve acelerar a fila de espera por cirurgias eletivas, que são aquelas que não precisam ser feitas com urgência. Hoje, a unidade referência para esse atendimento na costa leste do estado é o Hospital Auxiliadora. Agora eu trago para você um registro feito pelo Magno Lemes lá em Amambai. Podemos mostrar a imagem? Olha isso, gente. O Magno está lá na cobertura das notícias envolvendo a questão do conflito indígena, mas mandou para a gente essa imagem do sol nascendo com esse amarelo bem forte, amarelo também no cenário como um todo. O meteorologista Natálio Abrão explicou que isso é um reflexo do tempo seco. Com a falta de chuva, a poeira fica suspensa no ar, dá esse tom aí, muda a coloração do céu, portanto é uma imagem linda de se ver, mas esconde essa questão da secura e a gente precisa ficar atenta a isso também. Falando da previsão, amanhã vai ser mais um dia de umidade baixa aqui em Mato Grosso do Sul. Sonora, com mínima de 13 e não passa de 28% e o calorão por lá 32 graus. Ladário também não muda muito, na verdade é uma das maiores umidades aqui do estado, de 17, depois passando para 42 no máximo. Novo Horizonte do Sul com 40%, Inocência 43%, lá começando, chega aos 15% e Rochedo, vendo sempre aqui na lateral direita, 14% de umidade, não passa de 33% e segue o calorão em todas essas cidades. A gente precisa ficar muito atenta à hidratação, a todos aqueles cuidados, especialmente com as crianças e os idosos. A quarta também vai ser de baixa umidade aqui em Campo Grande, mínima ali de 15%, sequíssimo na capital amanhã e não passa de 36%, lembrando que o ideal sempre é na casa dos 60%. Temperaturas aqui em Campo Grande, às 6 da manhã, 19 graus e máxima de 30. Tem uma outra notícia aqui no G1 que eu quero compartilhar com você também, uma notícia de alívio. A criança que teve 65% do corpo queimado depois de uma explosão com álcool, ela saiu do coma. Essa notícia lá de Dourados, a menina de 8 anos saiu do coma depois de ter passado um mês entubada. Ela precisou respirar com a ajuda de aparelhos. Isso aconteceu, esse acidente doméstico foi no final de maio. O padrasto da criança está dizendo que a menina saiu da UTI, mas continua internada no setor de queimados do Hospital Santa Casa de Dourados. É um tipo de tratamento de longo prazo e remete a todo o cuidado que a gente tem que ter com as crianças em casa. O Bioparque do Pantanal recebeu hoje 3 moradores incomuns. Vou chamar ao vivo Giovana Dalzaker, que tem informação. Quem que chegou para aumentar lá toda aquela beleza e contemplação do Bioparque, Giovana? Boa noite para você. Boa noite, Lucimar. Boa noite ao pessoal de casa. É um tipo de salamandra chamada axolote, até o nome é diferente. 5 exemplares foram transferidos, então, para um aquário lá no Bioparque. 2 dessas salamandras estão em quarentena para reprodução e 3 delas já estão em exposição. Esses animais, eles não saem da fase larval, ou seja, eles vivem na água doce, diferente de outras espécies, de outras salamandras que têm hábitos terrestres. Eles têm essa aparência de dragão, que são conhecidos como monstros d'água ou monstros aquáticos, mas são
pequenas. E entre as habilidades está a capacidade de recuperar feridas. Elas então são novas moradoras lá do Bioparque e estão disponíveis aí, estão visíveis para os visitantes. Lucimar. Bem-vindas então e obrigada pelas informações, Gil. A gente encerra, a Giovana já está saindo aqui porque a gente agora segue com imagens ali ao vivo da Mato Grosso com a Ceará, aqui em Campo Grande, imagens do Matheus Nunes. Os semáforos estão em alerta por aí logo no fim do dia. Muita atenção. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã.